O Fluminense jogou bola, hein, minha gente? O Fluminense, o Renato avisou. Renato falou, olha, a gente vai se preocupar com o Borussia, mas eles têm que se preocupar. E o pessoal já estava debochando. Olha o Renato, é o DVD do Renato. Roberta Barroso e Zupac. Esse Fluminense jogou demais, hein? Um beijo pros dois. Verdade, Felipe Mota. Beijo pra você, amigos, fãs de esportes. O PAC aqui ao meu lado. O Fluminense jogou muito, deixou ali o tricolor mesmo louco da cabeça. Antes da gente falar desse jogo, vou também, né? Dar uns parabéns pro Zinho. Tem que dar. Não dá, né? Vocês aí fazendo a festa, a gente queria estar lá pra comer um bolinho. Com certeza. Mas a gente tá rodando por aqui. Na volta, quem sabe, o Zinho, né, faz um cafezinho da tarde, a gente passa lá. Deixar um beijo grande pro Tetra, meu parceiro da dupla Zizu. Ele é o Z da dupla Zizu. E aí tá na expectativa do próximo encontro. Felicidade pro Tetra. E assim, a gente tá numa Copa do Mundo nos Estados Unidos. Isso é bom sinal. Parabéns pro Tetra e vamos nessa. É isso. Então a gente fala agora sobre esse Fluminense que fez uma partidaça hoje aqui. Falei que deixou o tricolor, os tricolores loucos mesmo da cabeça, né? Em alusão à música do Fluminense. Você até falou, né, Mota? O Renato falou sobre isso no pré-jogo. Ninguém levava muita fé porque era o Borussia pela frente. Mais cedo a gente até falava, né? Confronto de videogame. Mas o Renato falou que o Fluminense jogaria com coragem, teria posse de bola, não jogaria só na defesa. E foi tudo isso que aconteceu por aqui. O Fluminense simplesmente dominou o jogo. Arias foi brilhante mais uma vez. Mais uma vez. Exatamente. Outros jogadores também apareceram muito bem. Até acho que vale a gente destacar muito aqui também, Zupac, o Thiago Silva. Nossa, que jogador, né? É isso, porque o Guirassi, artilheiro, tá? Da última Liga dos Campeões. Ninguém viu, praticamente, ele viu por aqui. É isso, o Thiago foi brilhante, o Fluminense teve atuações individuais muito boas. É que atuações individuais, quando muitas atuações individuais chamam a atenção no mesmo jogo, é porque o coletivo foi muito bom. Porque às vezes quando o coletivo não vai tão bem, você tem dois caras que individualmente se destacam. Mas aí já falamos do Arias, já falamos do Thiago, eu trago Martinelli e o Hércules, que foram muito bem. Samuel Xavier foi muito firme no seu jogo. Então, assim, quando a gente começa a elencar o Canóbio, que ainda que tecnicamente eu acho que o Canóbio tá um patamar abaixo da entrega que se espera, mas taticamente é um cara que funciona muito bem. E ele voltou hoje, né? Pois tava lá com a máscara, com a fratura que teve. Então, assim, já é meio time que individualmente foi bem. É porque o coletivo foi bem. E aí eu acho que é muito mérito do Renato. O Renato fez apostas, né? O Renato optou, e ele falou sobre isso na coletiva, por um time com um potencial de competição maior. Então ele tirou o Fuentes, colocou o René, ele colocou o Paulo Henrique Ganso no banco para colocar o Nonato, que correu demais. Também foi bem, mais um aí, mais um nesse meio campo. Ele tirou o Serna, que vinha bem antes da parada do futebol brasileiro, para colocar o Canóbio voltando de lesão, e todo mundo entregou. Então acho que assim, o Fluminense teve uma atuação coletiva muito forte, faltou caprichar na finalização, deixou de ganhar um jogo em que ele mereceu demais. Mas eu acho que o grande ponto é assim, quando a gente imaginava um Fluminense jogando bem, a gente imaginava um jogo pau a pau com o Borussia. Não um jogo com domínio do Fluminense. Então o Fluminense cruzou a linha daquilo que a gente já imaginava que seria um bom cenário para hoje. Pena que não ganhou. Foi um pecado, mas mereceu demais. Mereceu muito, a atuação impressionante do Fluminense. Beta. Você falou ali, né? Acabou que não marcando gol. Fala, amor. Desculpa até incomodar, eu tenho muita curiosidade. Sempre que tem um time nosso em loco, eu gosto de pegar algumas percepções. Eu tenho batido na tecla que o Mundial é uma grande, usando um termo automobilístico que eu gosto, para calibrar essa hierarquia do futebol mundial. Porque no Mundial antigo, se você pegar o campeão na Champions, a chance é pequena. Mas eu sou muito sincero. Eu não achei que o Fluminense faria, ou outro time brasileiro, um jogo desses com o Borussia. E eu quero perguntar para vocês como foi viver isso ali nas tribunas, sabe, a troca de olhares do tipo, é sério isso mesmo? O Fluminense, os primeiros 25, 30 ali, é isso que está acontecendo? Como é que foi isso meio do ponto de vista de testemunho de vocês? É isso, a gente até falava ali, né, Zupac, nossa, a gente achou que ia ser o contrário, que o Fluminense jogaria por uma bola, e não, tá acontecendo completamente diferente. E a torcida tricolor
também, acho que até sem acreditar, chegaram a gritar por aqui, Felipe, timinho, timinho, pro Borussia. Eu falei, peraí, é isso que eles estão gritando, que a gente fica, né, numa sala praticamente separada, com vidros, a gente fica vendo o jogo dali, mas escuta a torcida um pouquinho ali, mais abafada, a gente pode dizer assim. E aí gritaram um timinho pro Borussia, ou seja, tricolores orgulhosos, foi uma sensação também pra gente de ver o futebol brasileiro se destacando assim contra um time europeu. E assim, ao longo do jogo, a percepção nossa, jornalistas brasileiros, jornalistas estrangeiros, e tinha alguns membros do staff do Fluminense na mesma tribuna que a gente, ao longo do jogo a percepção foi mudando. Então o jogo começou, o Fluminense começou bem, aí foi assim, nossa, tá legal, começamos bem, né? Começamos o Brasil, né? Começamos bem, vamos ver. Aí terminou o primeiro tempo bem e falou, poxa, que belo primeiro tempo, tem que aproveitar, vamos ver o segundo. Aí começou o segundo tempo bem e falou, nossa, é um domínio, tem que matar o jogo, tem que fazer. Aí terminou o jogo numa tremenda atuação como essa, foi assim, puxa vida, perdemos 2 pontos, a galera do Fluminense estava falando. Então, assim, foi uma curva entre a humildade, a surpresa, a empolgação e a lamentação porque a vitória não veio. O torcedor, ele sempre acredita, né? Antes do jogo, a gente estava aqui fazendo aquela festa toda. Aliás, um ambiente delicioso. Galera tricolor muito legal. Pó de arroz, né? teve aqui fora. Teve pó de arroz voando, meu cabelo sujou todo. E aí eles estavam gritando assim antes do jogo. Não é mole não, o Borussia é o Criciúma alemão. E é claro que o Borussia Dortmund é um grande time. Jogou final de Champions, faz acho que 2 temporadas com o Real Madrid. Mas de fato foi uma atuação que impressionou a todos, inclusive a imprensa europeia, fazendo muitos elogios à atuação do Fluminense. Pena que não ganhou. Era pra ter ganho esse jogo, mas pena que não ganhou. Pena. Paciência. É verdade. Esse é o sentimento. Até, Zupac, você falou das emoções, né? Oscilando e todo mundo, quando foi pro segundo tempo, será que o Fluminense vai voltar? Como é que esse Fluminense vai voltar pro segundo tempo? E no segundo tempo entregou tudo que entregou e realmente o Renato Gaúcho falou até, tá orgulhoso do time. Sim, bastante. Enfim, agora é manter essa concentração para os próximos jogos, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, Zé, Zinho e Pascoal, estamos com a Roberta e com o Zupac mais ou menos mais uns 7 minutos, então vamos tabelando, mas com eles também, mas só quero falar para o Zinho. Zinho, para ouvir o seu comentário, e claro, também tabelando com o Zupac e a Beta, você que está aí no Rio de Janeiro e é o nosso aniversariante, é uma pena mesmo não ter vencido, né? Eu acho que o que está precisando é essa coisa do, nossa, jogamos bem e dá para ganhar, né? Para completar, assim. Foi o caso do Palmeiras também com o Porto, eu acho até que o Fluminense jogou mais do que... Não o Palmeiras, comparativamente ao adversário, estou dizendo. O Fluminense jogou mais em relação ao Borussia do que o Palmeiras em relação ao Porto, minha visão, não sei se você concorda. Mas queria que você falasse desse Fluminensezinho. Olha, para mim foi uma grande surpresa. Vocês se lembrarem ontem, né? Eu apostei no empate, eu acertei o resultado, não o placar. Eu dei 1-1, falei 1-1 e foi 0-0. E disse até que era um jogo que o Fluminense tentar fazer aquele melhor jogo desse ano do Fluminense, ficar muito arrumadinho, muito ajustado, muito compactado, para marcar muito forte, tentar povoar o meio-campo, porque o favorito era o Borussia e para não passar vergonha. Então, assim, eu tô aqui para, assim, Fluminense, me desculpe, eu estava preocupado. Eu até disse que, para mim, a estreia dos 4 brasileiros, o jogo mais difícil era o do Fluminense. Não era o Palmeiras contra o Porto. Para mim, era o Fluminense contra o Borussia Dortmund. E já vai meus parabéns para os 4 brasileiros. Né? Foram 2 empates e 2 vitórias na estreia dos brasileiros nesse Mundial. Saldo positivo demais. E o futebol que o Fluminense apresentou, no grau de dificuldade que tinha para a estreia em relação ao Flamengo contra a Esperance, Palmeiras contra o Porto e o Botafogo contra o Ceará, para mim o Fluminense foi o melhor. Porque, para mim, o adversário mais complicado era o Borussia. E o Fluminense jogou melhor que o Borussia. Como o Zupac falou, Beta, um beijo para vocês, obrigado pelo carinho, né, pelos parabéns. Mas o Fluminense realmente me surpreendeu positivamente, jogando um futebol, como o Renato falou, com ousadia, forte na marcação, mas saindo para o jogo, melhor que o Borussia, e por isso toda essa repercussão, acho que
positivamente, né? Merece o Fluminense esses elogios pelo que apresentou no jogo hoje. É isso aí, torcida tricolor. Como é bom ver o Fluminense jogando a Copa do Mundo de Clubes. O que esse time jogou foi uma barbaridade. Foi uma brincadeira. Jogou muita bola. E o Fluminense... Alô, Everaldo, não pode deixar de chutar no gol, meu filho. Você é centroavante do Fluminense. Você tem que chutar. Por mais que você não fizesse o gol, mas o centroavante ali naquela hora, ali na hora H, tem que chutar pro gol e não tocar pro lado. Essa que é a verdade. Mas o Fluminense jogou muita bola. Esse cara que vocês estão vendo aí na tela é brincadeira. O que esse cara joga, sabe? John Arias joga muita bola, muita bola. Então, assim, eu tô muito feliz, né? Vamos torcer para que o Fluminense pegou, né, o grande adversário do grupo, né? Vamos torcer para que nos próximos jogos o Fluminense consiga, né, o resultado positivo para conquistar essa grande classificação. Os brasileiros nessa primeira rodada estão de parabéns. Vamos torcer para que na segunda rodada seja assim, na terceira rodada e assim sucessivamente, porque além de tudo, né, de tudo, eu vou torcer sempre para os brasileiros avançarem, independente do time. Então, assim, eu tô muito otimista. Vamos torcer para que o Fluminense consiga esse sucesso, né, nessa Copa do Mundo de Clubes. Para vocês, o que vocês acham? Pascoal rasgou elogios, né, o Zinho, todo mundo, a imprensa inteira rasgando elogios ao Fluminense. E é isso que a gente pede. É um time, assim, que tem muito bons jogadores e tem que colocar em prática. Agora, quando o Soteldo tiver 100%, o Fluminense vai melhorar cada vez mais. O Ganso, né? Então, assim, se inscreva no canal, amigas e amigos. Quem gostou desse grande conteúdo, se inscreva no canal e fiquem com Deus e até a próxima!